Bloco 44. Internacionalização e crises do capitalismo. Aula 1. A internacionalização da economia. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para entender como o mundo funciona hoje. A internacionalização da economia. E olha, isso tem tudo a ver com globalização, investimento, empresas multinacionais. Primeiro, o que significa internacionalização da economia? Basicamente, é quando o capital, empresas, bens, serviços e até trabalho começam a ultrapassar fronteiras, ficando tudo mais interconectado. É como se o mundo inteiro virasse um grande mercado, onde tudo está ligado e depende um do outro. Agora, quem são os principais agentes dessa internacionalização? Bom, o primeiro lugar vai para as empresas transnacionais, ou seja, aquelas que operam em vários países. Elas transferem parte da produção para onde sai mais barato, buscam novos mercados, aproveitam incentivos fiscais, tudo para crescer e se manter competitivas. Além disso, temos os fluxos de capital. Investimentos diretos estrangeiros, participação em mercados internacionais, dinheiro que circula pelo mundo atrás de oportunidades. E claro, os blocos econômicos e acordos comerciais também entram nessa, porque eles diminuem barreiras, facilitam exportações e importações, e promovem integração entre países. E tudo isso seria impossível sem tecnologia e transporte. A internet, os sistemas de logística avançados, transporte rápido de mercadorias, eles fazem com que produtos e informações se movam de um canto a outro do planeta em tempo recorde. Mas quais são as vantagens disso tudo? Primeiro, as empresas conseguem ampliar seus mercados. Vender para fora do país aumenta a escala, receita e oportunidade de crescimento. Também rola a diluição de custos. Produzir em escala global e aproveitar vantagens comparativas reduz despesas. Além disso, existe o acesso à tecnologia e conhecimento. Quando você interage com o mundo, aprende novas técnicas, se atualiza, inova. E ainda tem a diversificação de risco. Se um mercado vai mal, o outro pode compensar. Mas nem tudo são flores. A internacionalização também traz desafios. Nem todo mundo se beneficia igualmente. Regiões mais centrais ou bem estruturadas tendem a ganhar mais, enquanto áreas periféricas podem ficar para trás. E os países ficam vulneráveis a crises externas, flutuação de preços, crises financeiras, mudanças cambiais, tudo isso pode impactar diretamente a economia local. Além disso, alguns países podem ficar dependentes economicamente, exportando só matérias-primas ou produtos de baixo valor agregado, e isso limita o desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, a internacionalização começou a ganhar força a partir dos anos 1990, com abertura econômica, privatizações e redução de barreiras comerciais. Isso trouxe investimento estrangeiro, modernizou indústrias e mudou o perfil produtivo do país, mas também gerou desigualdades regionais. Aula 2. Crises do capitalismo na globalização. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante em geografia: as crises do capitalismo na globalização. Esse assunto aparece bastante em provas, tanto no Enem quanto em concursos, porque ajuda a entender como funciona a economia mundial e quais os impactos disso no nosso dia a dia. Vamos começar do começo. O capitalismo é um sistema que, ao longo da história, passou por várias fases. E em todas elas, mesmo com avanços, a gente percebeu uma característica comum: o sistema vive em crises cíclicas. Isso significa que, de tempos em tempos, ele enfrenta grandes instabilidades.
Um exemplo clássico é a Grande Depressão de 1929, quando a quebra da Bolsa de Nova York afetou o mundo todo. Mais recentemente, tivemos a crise financeira de 2008, também com repercussões globais. Esses momentos deixam claro que o capitalismo, mesmo fortalecido pela globalização, continua carregando suas contradições internas. E já que falamos de globalização, vamos entender melhor. Ela ampliou a integração econômica entre os países. Hoje, capitais, mercadorias e informações circulam de forma muito mais rápida. Mas atenção! Essa integração não trouxe benefícios iguais para todos. Persistem, e até aumentam, as desigualdades entre países ricos e pobres. Isso fica ainda mais evidente nas políticas neoliberais, que favorecem o mercado e reduzem o papel do Estado. Agora, vamos para os impactos sociais e ambientais dessas crises. De um lado, a busca incessante por lucro leva à exploração da mão de obra, com trabalhos precários e salários baixos. De outro, temos a degradação ambiental causada pelo consumo desenfreado e pela produção em larga escala, o que gera poluição, desmatamento e esgotamento dos recursos naturais. E não para por aí. Quando as crises chegam, quem mais sofre é a população. A gente vê aumento do desemprego, falências de empresas e o crescimento da pobreza, especialmente entre os mais vulneráveis. Então, se a gente parar para pensar e estudar essas crises, é fundamental para entender o mundo atual. É um conteúdo que conecta economia, sociedade e meio ambiente. 3 dimensões muito cobradas nas provas. Para resumir, o capitalismo globalizado trouxe avanços, mas também manteve, e até ampliou, suas contradições. Ele integra o mundo, mas também gera desigualdades. Produz riqueza, mas concentra renda. Expande mercados, mas provoca crises sociais e ambientais. Aula 3. Crise do capitalismo. Reforçam. Hoje a nossa aula é sobre um tema que se repete ao longo da história: as crises do capitalismo. E já começo destacando algo importante. Essas crises não são acidentes. Elas fazem parte da lógica do sistema, que funciona em ciclos. Primeiro vem a expansão, o crescimento, a euforia. E depois, em algum momento, acontece a retração, a crise. Vamos relembrar algumas das principais para entender melhor? A primeira grande crise foi a de 1929, a famosa Grande Depressão. Ela começou nos Estados Unidos, com a queda da Bolsa de Nova York. A especulação era enorme. Empresas e pessoas compravam ações acreditando que os preços subiriam para sempre. Até que a bolha estourou. O resultado foi devastador. Bancos quebraram, milhões perderam suas economias, e o desemprego chegou a quase 25% da população americana. E não parou por aí. A crise atravessou o Atlântico e derrubou economias da Europa também. Foi nesse contexto que surgiu o New Deal, um pacote de medidas do presidente Roosevelt, aumentando a presença do Estado para reerguer a economia. Já nas décadas de 1970, a história foi outra. Tivemos as chamadas crises do petróleo. Em 1973 e depois em 1979, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiu elevar bastante o preço do barril. Os países dependentes de energia sofreram forte impacto. As indústrias gastavam mais para produzir, a inflação disparou, mas a economia não crescia. Esse fenômeno ficou conhecido como estagflação, estagnação com inflação, algo que até então parecia impossível. Esse cenário abriu caminho para o fortalecimento das ideias neoliberais,
que pregavam menos Estado e mais mercado. Avançando para os anos 1990, tivemos crises financeiras em várias partes do mundo. No México, em 1994, aconteceu a chamada crise do tequila, quando a fuga de capitais estrangeiros derrubou a moeda e provocou recessão. Em 1997, a crise chegou à Ásia. Países como Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul sofreram com dívidas externas e especulação. Moedas perderam valor, bancos quebraram, milhões ficaram desempregados. E em 1998, a Rússia enfrentou sua própria crise, resultado de instabilidade política, queda nos preços do petróleo e dívidas impagáveis. O governo declarou moratória, ou seja, disse que não conseguiria pagar suas dívidas. Essas crises mostraram como os fluxos financeiros internacionais se tornaram voláteis e perigosos. Agora, talvez a mais conhecida de vocês seja a crise de 2008, a crise do subprime. Ela começou no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Bancos emprestavam dinheiro a pessoas sem condições de pagar, acreditando que os imóveis sempre se valorizariam. Esses empréstimos eram transformados em investimentos e vendidos para o mundo inteiro. Quando a bolha estourou, grandes bancos entraram em falência, como o Lehman Brothers, e a economia mundial mergulhou em recessão. O comércio internacional caiu, empresas fecharam, e o desemprego aumentou em vários países. Foi necessário que os governos colocassem trilhões de dólares no sistema para evitar um colapso ainda maior. Por fim, chegamos às crises recentes, como a de 2020. A pandemia da Covid-19 paralisou a economia global. Fábricas fecharam, fronteiras se fecharam, o consumo despencou. Milhões perderam seus empregos, e os governos precisaram intervir com auxílios emergenciais e pacotes de estímulo para evitar o colapso social. E além da pandemia, tensões políticas e conflitos internacionais, como guerras e disputas comerciais entre grandes potências, continuam criando instabilidade até hoje. Então, pessoal, o que podemos concluir? As crises do capitalismo mudam de forma, surgem por causas diferentes, mas o padrão se repete. O sistema cresce, acumula riquezas, mas também gera desequilíbrios que, cedo ou tarde, explodem em crises. E entender esses momentos não é só olhar para o passado. É também perceber como eles moldam o presente e influenciam o futuro da economia e da sociedade. Aula 4. O capitalismo. Conceitos e fase pré-capitalista. Hoje, a gente vai falar sobre um tema super importante, o capitalismo e a fase pré-capitalista. Primeiro, vamos definir rapidinho. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, na busca pelo lucro e na acumulação de capital. Ou seja, é o modelo em que pessoas e empresas buscam ganhar dinheiro, investir e acumular riquezas. Um ponto importante: o capitalismo surge na Europa Ocidental, depois que o feudalismo começou a perder força. E quem entra em cena nesse período? A burguesia, que era a classe ligada ao comércio e às cidades, que começou a ter poder econômico e social. Agora, vamos dar um passo para trás e falar da fase pré-capitalista, também chamada de capitalismo comercial ou mercantilismo, que vai do século XIV até o XVIII. Nessa época, o capitalismo ainda não tinha a industrialização que a gente conhece hoje. O que predominava é o comércio e a acumulação de riquezas controlada pelo Estado. O governo queria fortalecer o país e enriquecer, então ele supervisionava o comércio e incentivava práticas para isso. As principais características dessa fase são a busca por metais preciosos e especiarias,
o controle do Estado sobre a economia, o estímulo às grandes navegações, que levou à descoberta de novos territórios, a exploração colonial, ou seja, pegar matérias-primas das colônias e enviar para a metrópole, e a criação de alianças comerciais e corporações de ofício que organizavam o trabalho e o comércio local. E não podemos esquecer da acumulação primitiva de capital, que é aquele momento em que começaram a surgir grandes fortunas, muitas vezes baseadas na expropriação de terras e no uso intensivo da mão de obra. Com o tempo, esse capitalismo comercial vai dando lugar ao capitalismo industrial, que a gente conhece melhor hoje. Esse novo modelo é marcado pela produção em larga escala, pelo uso de máquinas e pelo crescimento das cidades. Tudo isso foi impulsionado pela Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII. Então, resumindo, entender o capitalismo comercial e suas características é fundamental, porque ele prepara o terreno para o capitalismo industrial, com suas fábricas, trabalhadores assalariados e produção em massa. Aula 5. O capitalismo industrial. Hoje a gente vai falar sobre o capitalismo industrial, que é a segunda grande fase do capitalismo. Então, bora entender como ele surgiu e por que ele mudou totalmente o mundo que a gente conhecia. Bom, tudo começou lá no século XVIII, na Inglaterra, com a famosa Revolução Industrial. Antes disso, a economia era mais focada no comércio, na circulação de mercadorias. Mas com a Revolução Industrial a coisa mudou de vez. O foco passou a ser a produção em larga escala. E o que fez isso possível? As máquinas. Imagina só, antes tudo era feito manualmente. Depois, as máquinas começaram a assumir o trabalho, e isso aumentou muito a produtividade. Mas, é claro, não era só maravilha. A mecanização trouxe grandes mudanças sociais também. Uma das principais mudanças foi o êxodo rural. Ou seja, muita gente saiu do campo e foi para as cidades atrás de emprego nas fábricas. E isso fez as cidades crescerem rápido, e muitas vezes de forma desorganizada. Nas fábricas, o trabalho também mudou. Teve a amada divisão do trabalho, onde cada pessoa fazia uma tarefa específica, repetitiva, mas que aumentava a eficiência da produção. Por outro lado, as condições de trabalho eram muito ruins. Jornadas longas, salários baixos e praticamente nenhum direito trabalhista. Outra mudança importante foi a formação da burguesia industrial. Esses eram os empresários e donos das fábricas que passaram a ter muito poder econômico e influência na sociedade. E o capitalismo industrial não ficou só na Inglaterra. Ele se espalhou para a França, Alemanha, Estados Unidos, Japão e outros países, transformando a economia global e a forma como as pessoas viviam. Mas não dá para falar de industrialização sem falar dos impactos no espaço geográfico. O crescimento das cidades trouxe problemas urbanos, como habitações precárias e poluição. E a produção em massa também teve efeitos no meio ambiente, gerando degradação e poluição. E claro, com tanta produção, o comércio internacional cresceu também. Novas rotas, novos mercados. O mundo começou a ficar cada vez mais conectado,